Isso aconteceu há alguns verões, quando eu e dois amigos resolvemos acampar por um fim de semana em uma área florestal no norte do estado. Era uma região remota, cercada por trilhas antigas e árvores imensas, o tipo de lugar onde o silêncio é tão profundo que você ouve seu próprio coração bater. Chegamos na sexta tarde, montamos as barracas perto de um lago pequeno e passamos o tempo pescando e bebendo. À noite, fizemos uma fogueira, contamos histórias e rimos até tarde. Tudo parecia perfeito. Mas, logo na primeira madrugada, algo aconteceu. Por volta das 3 da manhã, acordei com um som estranho, um estalo alto, como de um galho quebrando. Achei que fosse um animal, mas logo depois ouvi outro, mais perto. Me sentei, tentando enxergar no escuro. A fogueira já tinha se apagado, e só havia o som distante da água do lago. Então ouvi passos. Lentos, arrastados, se aproximando das barracas. Sussurrei o nome do meu amigo Josh, mas ele dormia profundamente. Peguei minha lanterna e apontei em direção ao som. Nada. Fiquei alguns minutos ouvindo, mas o barulho tinha parado. Tentei convencer a mim mesmo de que era só um cervo, e voltei a deitar. Na manhã seguinte, contei para eles o que aconteceu. Riram de mim, disseram que eu estava imaginando coisas. Mas quando fomos pegar água no lago, Josh parou de repente e apontou para a margem oposta. Na lama, havia pegadas humanas, descalças, grandes e úmidas, como se alguém tivesse caminhado ali durante a noite. O clima ficou estranho depois disso. Decidimos não comentar mais. Mas naquela noite, enquanto a fogueira queimava, todos nós começamos a sentir uma sensação esquisita, a de estarmos sendo observados. O bosque era tão silencioso que cada estalo fazia o coração pular. Por volta das 23 horas, algo brilhou entre as árvores, como o reflexo de luz em um metal. Apontamos as lanternas, mas não vimos nada. Josh, que era o mais corajoso, decidiu dar uma olhada. Pegou um bastão e entrou uns 20 metros na mata. A gente ouvia ele andando, os galhos se partindo, e então, silêncio. Gritei o nome dele. Nenhuma resposta. Uns 30 segundos depois, ele voltou correndo, pálido, gritando: "Tem alguém lá!" Todos nós apagamos a fogueira imediatamente. Ficamos em silêncio, ouvindo. E então, veio de volta o som dos passos, lentos, pesados, circulando o acampamento. Dava para ouvir claramente o estalar das folhas, indo de um lado para o outro. Ninguém dormiu aquela noite. Quando o sol nasceu, vimos que em volta do acampamento havia várias pegadas, umas descalças, outras com botas. Elas vinham da floresta e ficavam paradas a poucos metros das barracas, como se alguém tivesse nos cercado durante a noite. Decidimos sair dali o mais rápido possível. Mas, no caminho de volta pela trilha, encontramos algo que fez o sangue gelar. Entre as árvores, havia uma pequena cabana de madeira, antiga e coberta de musgo. A porta estava entreaberta. Curioso e tolo, um dos meus amigos empurrou e olhou para dentro. O interior estava coberto de sujeira e objetos velhos, mas o que chamava a atenção eram as paredes. Elas estavam cheias de fotos. Fotos de acampamentos. Pessoas dormindo em barracas. Famílias ao redor de fogueiras. Homens, mulheres, crianças, todos claramente tirados à distância, escondido entre as árvores. No canto, havia uma mesa com uma câmera antiga, um par de binóculos e uma pilha de fitas VHS. Ao lado, uma mochila rasgada e roupas imundas. Nós saímos correndo. Não pegamos nada, não olhamos para trás. Dirigimos de volta para a cidade o mais rápido que pudemos e fomos direto à delegacia. Os policiais voltaram ao local 2 dias depois. A cabana ainda estava lá, mas estava vazia. As fotos e os objetos tinham desaparecido. Somente as marcas de poeira nas paredes indicavam onde estiveram. Eles disseram que provavelmente era algum ermita doente vivendo isolado, mas ninguém nunca foi encontrado. Desde então, eu nunca mais acampei. E até hoje, às vezes sonho que estou naquela floresta de novo, e acordo com a sensação de que alguém ainda está me observando da escuridão. Meu nome é Daniel. Isso aconteceu há 3 anos, quando eu e minha esposa compramos uma pequena casa de férias no interior. Era uma daquelas casas antigas de madeira, cercada por árvores, a uns 30 minutos da cidade mais próxima. O lugar era calmo,
isolado, exatamente o que queríamos para fugir da correria da cidade. A primeira vez que visitamos, tudo parecia perfeito. A casa precisava de alguns reparos, mas nada grave: pintura descascada, piso rangendo, um porão úmido. O corretor disse que ela ficará desocupada por mais de um ano, depois que os antigos donos se mudaram. Não pensamos muito sobre isso. Mudamos alguns móveis, limpamos tudo e começamos a passar os fins de semana lá. Nos primeiros meses, foi ótimo. Silêncio total à noite, cheiro de pinho, barulhos da floresta, o tipo de paz que não existe na cidade. Mas, algumas semanas depois, começamos a notar pequenas coisas estranhas. Primeiro, foram os barulhos. Som de passos no andar de cima, mesmo quando estávamos os dois na sala. Portas que pareciam render sozinhas, e o som de algo se arrastando no porão. Eu sempre dizia que eram apenas ratos, o vento, ou a casa velha se ajustando. Mas uma noite, acordei com um som de vozes. Baixas, quase como um murmúrio vindo do chão. Achei que estivesse sonhando. Mas então ouvi de novo, duas vozes masculinas, sussurrando, como se conversassem logo abaixo de nós. Desci com uma lanterna, mas o porão estava vazio. Nada além de poeira e o cheiro forte de mofo. Voltei para a cama, mas não consegui dormir o resto da noite. Nos dias seguintes, comecei a perceber que coisas na casa mudavam de lugar. Uma cadeira que estava encostada na parede aparecia no meio do quarto. Uma janela que eu tinha fechado estava aberta na manhã seguinte. E, uma vez, encontrei pegadas sujas no chão da cozinha, como se alguém tivesse entrado da porta dos fundos. Mostrei para minha esposa. Ela tentou rir, mas eu vi no rosto dela que também estava assustada. Decidimos instalar uma câmera de segurança na sala principal, só para garantir. Deixamos ligada durante a noite. Na manhã seguinte, conferimos a gravação. Por volta das 2h47, algo se moveu. Uma sombra passou devagar pelo canto da sala. Não dava para ver um rosto, só uma forma humana escura, que se movia com cuidado, como se soubesse que estava sendo observada. Eu congelei o vídeo, tentando entender. A sombra parou, ficou imóvel por um instante, e depois, olhou direto para a câmera. O sangue gelou nas minhas veias. Minha esposa começou a chorar. Aquilo não podia ser reflexo, nem falha. Era uma pessoa. Corri para verificar todas as portas e janelas, estavam trancadas. Mas então percebi algo: a escada do porão ficava logo atrás da parede onde a sombra apareceu. Peguei uma lanterna e desci. O ar lá embaixo estava mais frio do que o normal. Havia caixas velhas, ferramentas, e uma portinha de madeira baixa no fundo, quase escondida atrás de uma prateleira. Eu nunca tinha reparado nela antes. Tentei abrir, trancada. Mas a tranca estava do lado de fora, o que significava que a porta só podia ser aberta de onde eu estava. Peguei uma chave de fenda e forcei a fechadura. Quando consegui abrir, um cheiro horrível escapou de lá, cheiro de sujeira e algo podre. A lanterna revelou uma pequena passagem estreita cavada na terra, como um túnel improvisado, indo fundo sob a casa. Me abaixei para olhar mais de perto, e vi algo que me fez recuar imediatamente: um colchão velho, garrafas de água, restos de comida, e uma pequena lanterna. Alguém estava morando lá embaixo. Saí correndo, trancando o porão, e chamei a polícia. Eles chegaram em menos de meia hora. Exploraram o túnel e confirmaram: havia sinais claros de que alguém vivia ali. Roupa suja, comida vencida, e uma pilha de pequenos pertences, até uma escova de dentes. Mas a pior parte foi o que encontraram mais ao fundo. Uma parede feita de tábuas, com pequenos buracos, e, coladas do outro lado, várias fotos nossas. Fotos tiradas dentro da casa. Dormindo. Cozinhando. Sentados no sofá. Os policiais disseram que parecia que a pessoa observava a gente há meses, talvez desde antes de nos mudarmos. Eles nunca encontraram quem fosse. Aparentemente, o túnel se estendia até uma pequena saída na floresta, uns 200 metros atrás da casa. A partir daquele dia, nunca mais ficamos lá. Vendemos o imóvel no mês seguinte. Até hoje, quando penso nisso, sinto calafrios ao imaginar quantas noites aquela pessoa ficou embaixo da gente, observando em silêncio.